Regra 2. Importa lidar unicamente com aqueles objetos para cujo conhecimento certo e indubitável os nossos espíritos parecem ser suficientes. Toda ciência é um conhecimento certo e evidente. Nem aquele que duvida de muitas coisas é mais sábio do que quem nunca pensou nelas. Parece até menos douto que este último, se formou uma opinião errada a respeito de algumas. Por isso, é melhor nunca estudar do que ocupar-se de objetos de tal modo difíceis que, não podendo distinguir o verdadeiro do falso, sejamos obrigados a tomar como certo o que é duvidoso, porque então não há tanta esperança de aumentar a instrução como perigo de a diminuir. Por conseguinte, mediante esta proposição, rejeitamos todos os conhecimentos somente prováveis e declaramos que se deve confiar apenas nas coisas perfeitamente conhecidas e das quais não se pode duvidar. E embora os letrados estejam talvez convencidos de que existem muito poucos desses conhecimentos, porque um defeito comum ao gênero humano os levou a não refletir sobre tais conhecimentos como demasiado fáceis e acessíveis a todos. No entanto, sou da opinião de que estes são muito mais numerosos do que pensam e suficientes para provar com certeza inúmeras proposições acerca das quais não puderam discorrer até então, a não ser de alguma maneira provável. Porque julgaram indigno de um homem letrado confessar que ignorava alguma coisa. Habituaram-se de tal modo a adonar as suas falsas razões que, insensivelmente, acabaram por a si próprio se persuadirem e as tomarem como verdadeiras. No entanto, se observamos bem essa regra, muito poucas coisas se apresentam a cujo estudo nos podemos aplicar. Dificilmente se encontrará nas ciências quaisquer questão sobre a qual os homens versados não tenham muitas vezes discordado entre si. Mas, sempre que duas pessoas têm sobre a mesma coisa juízos contrários, de certo que pelo menos uma ou outra se engana, e nenhuma delas parece mesmo ter ciência. Porque, se as razões de um fossem certas e evidentes, poderia expô-las à outra, de modo a finalmente convencer o seu entendimento. Parece, pois, que sobre todos os assuntos desse gênero podemos obter opiniões prováveis, mas não a ciência perfeita, visto que os assuntos desse gênero podemos obter opiniões prováveis, mas não a ciência perfeita, visto que não nos é permitido, sem temeridade, esperar mais de nós mesmos do que os outros fizeram. Assim, as ciências já encontradas restam só a aritmética e a geometria, as quais nos reduz à observação desta regra. Apesar de tudo, não condenamos por isso a maneira de filosofar até agora encontrada pelos outros e, nos escolásticos, a maquinária dos silogismos prováveis perfeitamente adequada às suas guerras. Na verdade, são até um exercício para o espírito das crianças e, com certa emulação, os fazem progredir. É muito melhor formá-la diante de opiniões destes jaez, ainda que aparentemente incertas devido às controvérsias dos eruditos, do que abandoná-los livremente a si próprios. Talvez, sem guia, se dirigissem para os precipícios. Mas, enquanto caminharem pelas pegadas dos seus mestres, ainda que se afastem algumas vezes da verdade, seguirão, no entanto, um caminho mais seguro, pelo menos por já ter sido aprovado por homens mais prudentes. Nós próprios nos alegramos por outrora termos sido, assim, formados nas escolas, mas,
Por que agora estamos livres do juramento que nos submetia às palavras do Mestre e nos tornarmos suficientemente adultos para subtrair a mão à palmatória se quisermos seriamente determinar para nós próprios as regras que nos ajudem a chegar à cume do conhecimento humano? Que admitir entre as primeiras a que nos previne contra o abuso do ócio em que tantos caem. Deixam de lado o que é fácil, só se ocupam de coisas árduas, sobre as quais elaboram engenhosamente conjecturas, por certo, muito sutis, e razões diversas, árduas, sobre as quais elaboram engenhosamente conjecturas muito prováveis. Mas, após muito trabalho, advertem já tarde que não fizeram mais do que aumentar o número das dúvidas, sem terem aprendido uma ciência. E agora, por há pouco termos dito entre as disciplinas conhecidas pelos outros, só aritmética e geometria estavam inseridas de todo o defeito de falsidade ou incerteza. Vamos examinar mais atenciosamente a razão disso, mesmo observando que há uma dupla via que nos leva ao conhecimento das coisas, a saber, a experiência ou a dedução. É preciso notar, além disso, que as experiências acerca das coisas são muitas das vezes enganadoras, ao passo que a dedução ou a ilação pura de uma coisa a partir de outra não se pode omitir, não se divisa, mas nunca pode ser mal feita pelo entendimento, ainda o menos racional. E pouco úteis parecem ser para isso os laços com que os diabéticos pensam governar a razão humana. Se bem que eu não negue que sejam muito apropriados para usos. Com efeito, todo erro possível, falo dos homens e não dos animais, nunca resulta de uma inferência errada, mas apenas de se partir de certas experiências pouco compreendidas ou de se emitirem juízos de modo temerário e sem fundamento. De tais considerações, infere-se claramente por que é que a aritmética e a geometria são muito mais certas do que outras disciplinas. São evidentemente as coisas que lidam com um objeto tão puro e simples que não têm de fazer suposições alguma que a experiência torna incerta, e consistem inteiramente em consequências a deduzir racionalmente. São, pois, as mais fáceis e claras de todas, e têm um objeto tal como exigimos, já que o exceto por inadvertência parece ser difícil nelas inteiramente em consequência de deduzir racionalmente. São, pois, as mais fáceis e claras de todas e têm um objeto tal como exigimos que, exceto por inadvertência, parece difícil nelas um homem enganar-se. Apesar de tudo, não é de se espantar que muitos espíritos se apliquem espontaneamente a outras artes ou à filosofia. Isso acontece porque cada qual se permite a si mesmo, mais confiadamente, ser adivinho em matéria obscura do que em matéria evidente. E é muito mais fácil conjecturar sobre qualquer questão do que chegar à própria verdade numa questão, por mais fácil que seja. A conclusão a tirar de tudo o que precede é que não se deve aprender apenas a aritmética e a geometria, mas somente que na procura do caminho reto da verdade não há que ocupar-se de objeto algum sobre o qual não se possa ter certeza, igual às demonstrações da aritmética e da geometria.